Problemas na Galáxia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de estudos da carta aos Gálatas. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho nas questões de interpretação do texto, tá bom? E para nos guiar nesse início das nossas considerações a respeito do sentido da carta aos Gálatas, eu trago aqui a teologia do Novo Testamento do teólogo reformado calvinista Frank Tillman, né? Que, segundo diz aqui a contracapa, é professor presbiteriano de Novo Testamento de uma universidade americana lá no Alabama, a tal da Bison Divinity School, a Universidade Samford, ok? Beleza, pessoal. A gente vai começar então a desvendar o universo de questões e interpretações da carta aos Gálatas, começando avaliando uma perspectiva tradicional reformada da carta aos Gálatas, beleza? Nesse momento, eu não vou fazer ainda, dentro da série, a minha interpretação particular da carta, ok? Eu vou dialogar com escolas de pensamento em relação a esse documento extraordinário. Inclusive, esse é o 18º vídeo da série. Então, até aqui a gente fez uma introdução longa sobre as questões aí de contexto. E depois, na segunda parte da série, a gente fez uma leitura completa dos 6 capítulos, identificando personagens, cenas, temas, questões introdutórias. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho de interpretação, mas assim, dentro da perspectiva de escolas de interpretação. E a primeira delas é a escola reformada do Frank Tillman, tá? Então a gente vai estudar, nesse momento da nossa série, o capítulo 11 desse material, que se chama Gálatas, a graça de Deus e a liberdade do Evangelho. E o primeiro subtópico aqui é, inclusive, o nome do vídeo, Problemas na Galáxia. Bom, todo o comentário dessa teologia do Novo Testamento a respeito de Gálatas está coberto aqui, nessas poucas páginas. São 15 páginas, tá bom? Existem comentários da carta aos Gálatas que são enormes, né? Que tem centenas de páginas aí, quase 1000 páginas. Enfim. Então, quando a gente vai fazer uma discussão de 15 páginas, a gente já espera de antemão que a gente vai fazer uma discussão resumida, mas nem por isso essa não é uma revisão que carregue importância e peso. O que o Frank Tillman faz aqui nessas 15 páginas é apresentar a perspectiva reformada da interpretação da carta aos Gálatas, levando em conta alguns avanços da nova perspectiva sobre Paulo, que a gente também vai estudar nessa série no futuro. Então é um material bem atual, bem atualizado, ainda que resumido. O material, na sua primeira edição, foi lançado em 2007, então não é um material absolutamente recente, mas não é um material antigo. É uma teologia do Novo Testamento, vamos pensar assim, fresquinha. E a gente vai trabalhar, então, a perspectiva do Frank Tillman a respeito da carta aos Gálatas. Eu não vou oferecer uma contraposição completa, uma, entre aspas, refutação do que o Frank Tillman diz. Eu naturalmente vou apontar algumas áreas de discordância, posso inclusive argumentar um pouco em relação às discordâncias, mas não estou muito preocupado nesse momento a fundamentar de uma maneira ampla as minhas discordâncias da teologia reformada do Frank Tillman, tá bom? Eu quero apresentar para vocês como que ele raciocina, como ele argumenta, como ele usa os textos da carta, como que isso se encaixa nas perspectivas da teologia calvinista reformada e como que a gente, né, no caso eu, arminiano adventista, enxergo isso e como que eu
já começo a enxergar alguns contrapontos importantes entre a leitura do Frank Tillman e aquilo que eu entendo ser uma leitura mais fiel da carta. Mas a gente vai fazer uma discussão tranquila para benefício daqueles que sejam calvinistas reformados ou que sejam arminianos, sejam adventistas ou não, para a gente realmente discutir um pouquinho a carta aos Gálatas, que acho que é uma boa coisa que a gente pode fazer com o nosso tempo, né? A carta aos Gálatas é extraordinária, não é à toa que eu escolhi para fazer essa ampla exposição da carta aqui no meu canal. Espero que quem está acompanhando seja muito beneficiado com a reflexão. E sem mais delongas, vamos lá. Frank Tillman, ele introduz o seu capítulo a respeito da carta aos Gálatas dizendo o seguinte: depois de 1 ano e meio em Corinto, o lugar de onde escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, Paulo atravessou o mar Egeu, passando brevemente pela cidade de Éfeso, e de lá atravessou o mar Mediterrâneo Oriental através da Judéia, chegando por fim à igreja multiétnica de Antioquia da Síria. E aí o Frank Tillman aponta o texto de Atos, capítulo 18, dos versos 18 a 22, para reconstruir um pouco desse cenário. Depois de passar algum tempo em Antioquia, ele partiu para uma rota terrestre, de lá até Éfeso, passando em seu caminho pela Galácia e pela Frígia. Paulo e Barnabé já haviam visitado essa região em uma viagem anterior, durante a qual eles pregaram o Evangelho e estabeleceram igrejas, com apoio da igreja de Antioquia. Atos capítulo 13, verso 1, até o capítulo 14, verso 28. Paulo revisitara brevemente a região com Silas e Timóteo, segundo Atos 16, verso 6, mas agora ele faz uma visita mais demorada às jovens igrejas, indo, segundo Lucas, sequencialmente, de um lugar para o outro, a fim de fortalecer todos os discípulos. Atos 18, verso 23. Existe muita discussão no universo do pensamento do Novo Testamento sobre a relação entre o livro de Atos e as cartas de Paulo. São discussões homéricas, infinitas, imensas. Mas o Frank Tillman, ele trabalha da perspectiva conservadora de que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro historicamente confiável, que não está em contraposição ou contradição com Paulo. Então, o Frank Tillman não tem problema de contar a história de Paulo, não meramente a partir das cartas que o apóstolo escreveu, como é a predileção de alguns, mas também usando o livro de Atos. Nesse ponto, ele tem uma postura bem diferente do Murphy O'Connor, né, que foi o livro que a gente leu lá, o Paulo, Biografia Crítica, na introdução desta série. O Murphy O'Connor é um teólogo católico, de veia um pouco mais liberal, que se permite criticar um pouco mais as relações entre o livro de Atos e as cartas de Paulo. Também não quer dizer que o Murphy O'Connor é um completo liberal e descrente, mas ele é um cara que trabalha mais dentro da exegese histórico-crítica e em alguns pontos, de fato, é crítico do livro de Atos dos Apóstolos e prefere trabalhar a partir das cartas de Paulo diretamente. Inclusive não reconhecendo a autoria de Paulo sobre algumas das cartas que são atribuídas a ele no Novo Testamento. Mas o Frank Tillman tem uma perspectiva mais evangélica, protestante, conservadora, diferente, que também é legal de vocês, né, beberem um pouquinho dessa escola de pensamento também, tá? Nós, adventistas, para que fique claro aí nessa questão específica, a gente se alinha um pouco mais aos conservadores evangélicos do que aos liberais católicos, tá? Conquanto a gente pese os argumentos e busque, né, a compreensão do contexto histórico da carta aos Gálatas nas fontes que nos são disponíveis, e algumas delas trabalham, né, como o próprio Murphy O'Connor, dentro do método crítico histórico. Aí o Frank Tillman, ele vai dizer que durante essa viagem de Paulo,
saindo lá de Antioquia da Síria e indo até Éfeso, passando pela Galácia, foi que provavelmente Paulo teve o primeiro contato com o problema que o faria escrever a essas igrejas da parte meridional da província, designada de Galácia. Então, assim, Paulo e Barnabé teriam passado pela região pregando o evangelho, estabelecendo algumas igrejas. Depois, Paulo fez uma visita rápida junto com Silas na região. E agora, Paulo está vindo num terceiro momento até a região dos Gálatas. E agora ele toma conhecimento dos problemas que vão contextualizar a escrita da carta aos Gálatas. Beleza? Então, é a reconstrução histórica até aqui. Aí o Frank Tillman diz, dentro da sua perspectiva, que é provável que Paulo tenha escrito essa carta assim que alcançou o destino de sua jornada em Éfeso. Então ele estava saindo de Antioquia, indo para Éfeso, passando pela Galácia e etc. Então quando ele percebe o que está acontecendo, ele chega em Éfeso e ele já manda a carta para os Gálatas. Perspectiva interessante. E aí ele fala, né, aqui, perturbadores chegaram à região ensinando uma forma pervertida do evangelho, distorcida a tal ponto que Paulo não pôde usar o termo evangelho para descrevê-lo. Conforme ele diz, na realidade, não é o evangelho. Gálatas 1, verso 7. Bom, na verdade, a retórica de Paulo é um pouco mais complicada do que o Frank Tillman pretende. Vamos ler lá, né? Capítulo 1, versos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, veja bem, Paulo ele trabalha dentro de uma dinâmica um pouco complicada em relação à sua retórica, né? O outro evangelho é um evangelho pervertido, mas o evangelho não é outro, porque o evangelho verdadeiro é o evangelho de Cristo, tá? Seja como for, é verdade que a implicação do texto de Paulo indica que a deturpação do evangelho não é um verdadeiro evangelho, conquanto tente parecer ser, né? O evangelho não é outro, mas essa mensagem pregada como se fosse evangelho é outra. E muitas vezes o Gálata, talvez, ele não conseguisse imediatamente identificar essa dinâmica. Muito provavelmente o judaizante que estava ali perturbando os Gálatas dizia crer em Cristo na sua vida, morte e ressurreição, dizia compreender que Cristo é o Messias previsto no Antigo Testamento, nas Escrituras dos judeus. E numa superficialidade, o que estava sendo pregado pelos judaizantes era o Evangelho. E o Evangelho não é outro, o Evangelho é o Evangelho. É a verdade de Deus, é a verdade de Cristo, é a salvação em Cristo e tudo mais. Entretanto, quando se acrescentam algumas premissas e algumas conclusões que de alguma forma podem ferir os ensinamentos primordiais e centrais do Evangelho, se prega um Evangelho contra o Evangelho. Se prega um outro Evangelho em nome do Evangelho. O Evangelho não é outro, mas essa mensagem pervertida em nome do Evangelho precisa ser desmascarada e precisa ser combatida. A argumentação de Paulo, a linguagem de Paulo, ela é complicadinha, na minha percepção um pouco mais complicada do que o Frank Tillman tende a descrever de forma simples. Seja como for, sim, existe uma mensagem que pretende ser evangelho e não há outro evangelho, a não ser o evangelho verdadeiro, e Paulo vai escrever para desmascarar o falso evangelho aí dos judaizantes. Aí o Frank Tillman começa dizendo o seguinte: as preocupações dos perturbadores são razoavelmente claras.
Eles desejam que os crentes gentios vivessem, eles desejavam que os crentes gentios vivessem de acordo com a lei mosaica, e de modo especial que adotassem a circuncisão. Sim, de fato, é bem nítido o problema da circuncisão na carta aos Gálatas. Esse é um assunto evocado muitas vezes ao redor, né, dos contextos e do desenvolvimento do texto da carta. E a ligação da circuncisão com a lei de Moisés, ela já não é tão clara. Isso não quer dizer que a circuncisão não fizesse parte da lei de Moisés, ou que ao atacar a necessidade de circuncisão física não exista uma relativização, pelo menos de um aspecto da lei de Moisés, que poderia colocar em xeque a lei de Moisés por completo. Entretanto, há que se ter muito cuidado com essa equiparação, algo do tipo, não precisar se circuncidar fisicamente, nos termos do Evangelho, implique uma antítese de fato, de contradição em relação à lei de Moisés, porque aí você vai criar um problema de contradição interna na própria revelação, né? Então existe agora uma parte da revelação, inclusive uma parte substancial, que contém heresias, enganos, perigos, coisas nas quais, se você acreditar e seguir, você estará negando o Evangelho. Então isso é um pouco complicado. Conquanto uma certa perspectiva da circuncisão, vista da perspectiva do judeu descrente em Cristo, como suficiente para marcar a identidade da pessoa como pertencendo à família de Abraão, dos eleitos e dos salvos que vão morar no céu, possa ser de fato confrontada, não pode haver uma contradição de fato entre a revelação do Novo Testamento e a revelação do Antigo. Tanto que Paulo, para argumentar a transformação da necessidade da circuncisão física para o crente não judeu, ele vai apelar, inclusive, para textos do Antigo Testamento, que de alguma forma falam de uma circuncisão maior do que meramente física, como da circuncisão do coração. E o que Paulo faz não é exatamente negar o Antigo Testamento e a tal lei de Moisés como heresia, como bobagem, como coisas que não são reveladas, não são inspiradas, não são corretas, em nome de um Novo Testamento. Tá? O que existe, na verdade, é a defesa da supremacia de Cristo na salvação e da fé de Cristo da fé em Cristo para a salvação, em contraposição a qualquer segurança em qualquer elemento da lei de Moisés. E aí, nesse ponto, de fato, a gente pode dizer que não é só na circuncisão, mas em qualquer outra coisa. Eu creio no Deus de Israel, mas não creio em Cristo, filho do Deus de Israel, aquele que é o membro da divindade encarnado, o segundo membro da divindade, da trindade, etc. Não crer em Cristo, ao final das contas, é não crer no Deus de Israel, porque Cristo é o próprio Deus de Israel, verbo que era Deus, verbo que se fez carne. Então, na real, precisa tomar muito cuidado com a interação entre Antigo e Novo Testamento na retórica da carta aos Gálatas, e o que a gente percebe no geral é que não há esse cuidado da parte do Frank Tillman, né? Então, simplesmente a polêmica paulina anti-circuncisão vira uma mensagem que é judaizante se ter que viver de acordo com a lei mosaica. Veja, confessar que há um único Deus é viver de acordo com a lei mosaica. Paulo recitava o Shema e dizia: para nós há um só Senhor, há um só Deus, o Pai, e um só Messias, Jesus Cristo. Então Paulo não nega, vamos pensar assim, uma vida de acordo com a lei de Moisés recitando a Torá. Ele simplesmente adiciona a esta compreensão o nome do Messias, Jesus. Tá bom? E ele continua recitando o Shema, para nós há um só Deus, o Pai, e inclui aí a pessoa de Cristo. E claro, essa inclusão ela vai
ser um pouco da gênese daquilo que vai se tornar a doutrina da Trindade, né, que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, e a Trindade não vai negar que Deus é um, o Shema de Israel, tá bom? Então, em certo sentido, o cristão verdadeiro que confessa que Deus é um, deve viver de acordo com a lei de Moisés, nesse ponto específico. E aí, se existem pontos segundo os quais, na lei de Moisés, o cristão não precisa mais aderir a esses pontos para ser cristão e ser plenamente salvo, tipo a circuncisão física, ok, a gente pode concordar com isso, mas aí a gente vai ter que ser muito criterioso e cuidadoso para identificar quais elementos da Torá ou do Antigo Testamento de uma forma mais geral estão agora abolidos ou superados em contraposição a uma mensagem neotestamentária de redenção pela graça mediante uma fé pura e simples em Cristo, tá? Isso está no centro do que a gente vai discutir nas questões de interpretação de Gálatas. Mas eu já deixo claro que, na minha percepção, o Frank Tillman, como proponente de uma visão reformada tradicional, não trabalha os assuntos com a devida atenção e profundidade. Ok? Beleza. Aí ele continua dizendo assim: podemos fazer inferências a partir da descrição feita por Paulo do argumento usado com Pedro a respeito da comunhão em torno da mesa rompida em Antioquia, Gálatas 2, versos 11 a 14, e a partir da sua menção do recém-adquirido fascínio dos Gálatas pelo calendário judaico, Gálatas 4, verso 10, que junto com a circuncisão, os perturbadores destacavam as leis alimentares e a guarda do sábado. A circuncisão, as leis alimentares e a guarda do sábado eram três características que tanto judeus quanto gentios, observantes, usavam para definir os limites do que é judaísmo. Parece certo, portanto, que os perturbadores estavam tentando persuadir os gentios crentes das igrejas da Galácia, fundadas por Paulo, a adicionar à sua fé em Jesus Cristo a aceitação de um estilo de vida judaico. A mensagem exata dos judaizantes e por que ela era perigosa para a verdade do Evangelho na mentalidade de Paulo descrito em Gálatas, de fato é um enigma de amplas proporções. Paulo foi judeu a sua vida inteira e quando encontrou-se com Cristo permaneceu judeu, agora simplesmente crendo que Jesus Cristo, a quem ele perseguia, era de fato o Messias de Israel. E Paulo nunca desfez a sua circuncisão, que lhe foi feita no 8º dia. E Paulo nunca abandonou a fé no único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E Paulo, inclusive, é descrito, tanto em Atos quanto nas suas próprias cartas, vivendo um estilo de vida judaico. Tanto em pontos, por exemplo, de votos e ir lá para Jerusalém no templo, e ir na sinagoga, e pregar a palavra de Deus aos sábados, e no dia de sábado procurar um lugar de oração. E não há nenhuma indicação que, tipo, Paulo passou a comer alimentos que seriam considerados imundos da perspectiva lá de Levítico 11, ou das questões em geral aí das leis alimentares de Israel. Então o que acontece? Essa ideia de que os judaizantes na Galácia tinham uma mensagem que era guarda do sábado, leis alimentares, circuncisão, e tudo isso é judaísmo e não tem nada a ver com cristianismo e acabou, é uma leitura precipitada. Não quer dizer que ela não possa ser muito melhor fundamentada. Inclusive, a nova perspectiva sobre Paulo, na minha visão, ela aprofunda e muito a exegese das cartas de Paulo e corrige muitos erros de uma teologia evangélica reformada tradicional, mas ainda assim a nova perspectiva sobre Paulo mantém exatamente essa visão, de que as obras da lei eram circuncisão,
leis alimentares e guarda do sábado. E nada disso é exigido dos cristãos. Eu discordo da leitura mais ampla e profunda da Nova Perspectiva de Paulo, e eu também discordo da visão do Frank Tillman. Mas, naturalmente, a gente entende que existe o uso de uma certa retórica de Paulo em Gálatas para defender tais e tais questões. E aí, a leitura tradicional evangélica reformada, e mesmo a leitura da Nova Perspectiva de Paulo, é de que o cristão não precisa ser circuncidado, nem observar leis alimentares de qualquer espécie do Antigo Testamento e nem guardar o sábado. Eu discordo, especialmente em relação às leis alimentares e à guarda do sábado. E concordo em relação à circuncisão. Eu creio que a abolição ou a relativização ou a espiritualização da circuncisão é muito mais nítida e clara do que algo na mesma direção em relação às leis alimentares e em relação à guarda do sábado. Isso não quer dizer também que não existam amplos e profundos desafios às noções, por exemplo, das leis alimentares no Novo Testamento, uma vez que elas faziam uma certa separação entre os judeus e gentios, e esta separação foi abolida em Cristo. Mas aí precisa se trabalhar um pouquinho melhor, por exemplo, se o que precisava ser abolido era a falta de comunhão à mesa ou realmente as regras que Deus havia prescrito. E em relação ao sábado, da mesma forma. Existem críticas à guarda do sábado no Novo Testamento, como existem no Antigo Testamento, especialmente nos pontos em que a guarda do sábado pode se tornar, de alguma maneira, o veículo de uma mensagem legalista anticristã. E dentro desse ponto, mesmo eu, como adventista, acredito que se você colocar o sábado como um ídolo e colocar ele de alguma forma como um rival de Cristo para te conceder a salvação, então eu sou salvo um pouquinho por Cristo e um pouquinho porque eu guardo o sábado, você está tendo uma visão absolutamente herética da guarda do sábado, tá bom? Mas essa visão herética não torna a lei de Deus que ordena a guarda do sábado abolida ou equivocada em nenhum sentido e em nenhum momento. Beleza? É bom a gente colocar tudo isso já na introdução. E aí o Frank Tillman continua dizendo assim: por que eles queriam que os Gálatas procedessem desse modo? Aqui a nossa base é menos sólida. Paulo dá uma pista de seus motivos em Gálatas 6, versos 12 a 13. Texto em que ele diz que ao impelir os Gálatas a aceitar a circuncisão, seus proponentes esperam evitar a perseguição e os Gálatas queriam se gloriar na carne dos Gálatas. Quando eles se tornaram cristãos, os cristãos gentios da Galácia saíram dos contornos de sua religião tradicional, incluindo o culto do imperador. Roma tolerava, havia muito a recusa dos judeus de participar na adoração do imperador, por causa da antiguidade de suas tradições, e porque eles ofereciam sacrifícios a favor do imperador, se não ao imperador, no templo de Jerusalém. Os cristãos gentios da Galácia, todavia, não ofereciam nenhum tipo de sacrifício ao imperador, nem em favor dele. E eles não participavam de nenhuma das religiões tradicionais de sua região, incluindo o judaísmo. A afirmação de Paulo de que seus oponentes desejavam evitar a perseguição pode significar seu desejo da adoção por parte dos cristãos de origem gentílica da Galácia das práticas que os assemelharia aos olhos da sociedade à volta deles como judeus. Talvez a simplicidade e a efetividade dessa solução para o problema da perseguição tivessem conduzido seus oponentes a vangloriar-se da sagacidade que eles tinham. Vamos dar uma lidinha lá, né? Gálatas 6, versos 12 a 13. Então a pergunta que o Frank Tillman faz é o seguinte: por que os judaizantes queriam que os Gálatas se circuncidassem? Ou que eles guardassem, além da circuncisão, as leis alimentares e o sábado e tudo mais? E aí, versos 12 e 13 do capítulo 6 diz assim, Paulo, né?
todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Veja que no texto de Gálatas, capítulo 6, versos 12 a 13, não há qualquer menção das leis alimentares ou da guarda do sábado. Todo o foco gira em torno da circuncisão. Mas sim, é verdade, os judaizantes querem que os gálatas se circuncidem para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo e para se gloriarem na carne deles. Beleza. E aí o Frank Tillman faz uma explicação que eu considero muito legal e muito interessante. Em Roma, todo mundo era obrigado a adorar o imperador. Não tinha conversa. O único povo que tinha uma exceção em relação a isso eram os judeus. Porque os judeus se recusavam terminantemente a adorar o imperador. Já tinha tido guerra entre romano e judeu por causa disso, de tão importante que esse assunto era para os judeus. E os romanos, então, em vez de criar uma treta infinita e dizimar os judeus ou entrar numa guerra infinita com o judeu, concedeu ao judaísmo a condição de religião lícita no império e os desobrigou de adorar o imperador, com a condição de que eles oferecessem cultos lá e sacrifícios, na verdade, no templo, né, no culto, em favor do imperador. Então os judeus viviam debaixo da Pax Romana e eles estavam desobrigados de serem adoradores do imperador, e eles tinham lá essas tradições super antigas e tal, e os romanos respeitaram isso. O que acontece quando os gentios começam a se tornar cristãos? Os cristãos gentios não eram assim bem judeus, conquanto eles fossem herdeiros de todo um pensamento judaico. Inclusive a carta aos Gálatas vai falar de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael, de um monte de coisa da religião tradicional. O Deus Israel, a circuncisão, os dias, as festas, a comida e bebida, a comunhão entre judeus e gentios. Então, tipo assim, os cristãos gálatas tinham alguma relação com as tradições judaicas, especialmente em termos de doutrina, de história e algumas coisas, mas eles não tinham a prática da religião judaica, inclusive não eram circuncidados, de fato não guardavam o sábado, de fato não tinham essas leis alimentares. E se eles viriam a guardar sábado, viriam a distinguir alimentos imundos de não imundos, viriam a se circuncidar e viriam a crer ou não nas questões lá da lei, do templo, do Antigo Testamento, seria uma questão de tempo, né, para amadurecer a questão. Inclusive, o trabalho dos judaizantes ali era justamente na tentativa de que sim, que os gálatas se aprofundassem nessas questões todas, né, da história, da tradição, da lei. Entretanto, dentro da perspectiva de Paulo, os judaizantes levavam algumas implicações heréticas na compreensão deles em relação a essas coisas e tentavam se contrapor ao que Paulo dizia em relação aos Gálatas e colocava um pouco da fé dos Gálatas em perigo da perspectiva de Paulo. Então a treta ela é bem ampla, ela é bem profunda, e o que acontece é que é o seguinte: os judeus tinham uma religião lícita que não precisava adorar o imperador. Os cristãos ainda não. Então o que seria o evitar a perseguição nesse caso aí? Seria os gentios que se convertiam a Cristo se tornarem plenamente judeus para não ter essa discussão jurídica do tipo, agora vai ter uma outra religião que não precisa adorar o imperador? Porque os judeus podem dizer que eles têm essa tradição antiga de milhares de anos pelas quais eles estão dispostos a matar e morrer. Mas esses cristãos gentios que se tornaram cristãos hoje, eles não têm essa história toda, eles não têm um templo em Jerusalém, eles não são circuncidados, não guardam o sábado, não são judeus. E mais cedo ou mais tarde, isso vai fazer com que todos os cristãos sejam perseguidos, sejam eles judeus, aliás, sejam eles gentios ou judeus.
E por que os Gálatas não iam se circuncidar, não iam fazer lá tudo de acordo com o Antigo Testamento e a lei da cabeça dos judaizantes? Os judaizantes estavam com medo deles serem cristãos perseguidos, porque agora os romanos vão perseguir os cristãos e não vão dar ao cristianismo o mesmo status de religião lícita que o judaísmo recebeu. Opa, essa é uma explicação excelente, ela pode inclusive ser muito plausível e ser verdadeira. Então eles queriam evitar essa perseguição dos romanos, e para isso só tinha um caminho, que todo cristão fosse um judeu. E para ser judeu tem que se circuncidar. Acabou, não tem conversa. E a treta vai ficar muito interessante. Beleza. Aí o Frank Tillman continua dizendo assim: também é difícil saber como os perturbadores disseminaram suas doutrinas entre os Gálatas. Eles podem ter usado a afirmação claríssima de Gênesis 17, versos 1 a 14, de que Abraão e sua semente deveriam ser circuncidados, ou seriam destruídos. Eles podem ter usado Gênesis 21, para dar apoio à afirmação de que apenas os descendentes circuncisos de Abraão e Isaac eram membros do povo da aliança. Também, talvez eles tenham afirmado representar a posição dos apóstolos autênticos, que aprenderam o evangelho do próprio Jesus. Paulo, segundo eles, talvez tenha suavizado a autêntica versão do evangelho ao livrar-se da exigência da circuncisão. E ele o teria feito com o intuito de tornar o evangelho mais atraente para os gentios. Na parte da contextualização histórica desta série, eu gravei acho que 2 vídeos a respeito do que seria a mensagem dos judaizantes a partir da perspectiva do Murphy O'Connor. E aí é uma discussão um pouco mais ampla do que essa que o Frank Tillman faz aqui. Entretanto, sim, é verdade que os judaizantes provavelmente argumentavam a partir da revelação bíblica, da história de Abraão, da lei, de Moisés e de um monte de coisas, para de alguma forma tentar pregar o evangelho da circuncisão, que para Paulo é um outro evangelho. Porque se Cristo não é suficiente para a salvação, e para a salvação é necessário a circuncisão, aí nós temos um problema um pouco mais grave da perspectiva de Paulo. Mas da perspectiva dos judaizantes, o que acontecia é que Paulo queria facilidade na pregação do evangelho, ele queria contextualizar o evangelho além dos limites da revelação para tornar o seu trabalho mais fácil. Então, por exemplo, você oferecer aos gentios a perspectiva da salvação eterna como membros da aliança de Deus com Abraão, sem a circuncisão, era muito mais fácil do que dizer para eles assim: vocês acreditaram nisso tudo? Então passa a faca no pênis aí, por favor. Até num momento onde não tinha anestesia, não tinha toda essa cultura médica que a gente tem, né, no momento contemporâneo da história. Então Paulo já estava querendo, na visão dos judaizantes, suavizar o negócio e tornar o caminho mais fácil, e aí estava convertendo um monte de gentil e todo mundo não circuncidado, dizendo que era filho de Abraão. Isso para os judeus e para esses judeus cristãos era uma afronta, era uma heresia, era um absurdo, era algo diabólico. E Paulo é o proponente desse negócio. Paulo é o herege, Paulo é o cara do diabo. A gente que é cristão e que lê o Novo Testamento e tal, a gente às vezes tem a tendência de não ter nem coragem de pensar em Paulo como um herege, porque Paulo é o escritor do Novo Testamento, né? Se Paulo é o herege, o Novo Testamento é a heresia. Então nós, como cristãos, refreamos um pouco esses pensamentos, mas os contemporâneos de Paulo não estudavam o Novo Testamento, não. O que eles estudavam era o Antigo Testamento mesmo, e eles entendiam que as implicações do que Paulo ensinavam eram anticristãs e diabólicas e heréticas e tudo mais, tá bom? Não à toa, Paulo é um dos maiores personagens em termos de controvérsia, né, da história religiosa nessa relação entre judeus e gentios, tá? E entre judeus e cristãos e tudo mais. Ok.
Aí o Frank Tillman diz: apesar dos detalhes do seu raciocínio permanecerem encobertos para nós, os argumentos dos perturbadores devem ter sido convincentes para as igrejas fundadas por Paulo na Galácia. Paulo descreve alguns na Galácia como os que querem estar debaixo da lei e os que procuram se justificar pela lei. Gálatas 4:21 e Gálatas 5, verso 4. A substituição de sua costumeira oração de agradecimento reporta uma expressão de alarme finalizada por uma maldição. Capítulo 1, versos 6 a 9. E os apelos urgentes que apimentam a carta demonstram quão grave é a situação. As igrejas pareciam estar à beira da apostasia. Paulo tinha os seus motivos para entender que Cristo e a salvação pela fé em Cristo era uma mensagem infinitamente maior do que a mensagem da salvação pela adesão à circuncisão, até porque Paulo era circuncidado tudo direitinho, irrepreensível na justiça da lei, e guerreava contra Cristo e perseguia a igreja, queria matar todo mundo. E é somente no contexto do seu encontro com Cristo que ele entende a realidade de quem Cristo é, o próprio Messias. Então, em tese, Paulo está circuncidado, está tudo direitinho, mas está indo para o inferno, e é somente porque Cristo morreu por ele e ressuscitou e venceu a morte, é que ele vai ser salvo. E agora ele vai para a Galácia, prega a salvação pela fé nesse Cristo que morreu por eles, Gálatas, e ressuscitou. E agora os Gálatas estão olhando, mas também tem que ser circuncidado, porque isso é muito importante, né? Paulo diz, não, vocês não estão entendendo. A gravidade da importância da ruptura do novo mundo que foi criado com a ressurreição de Cristo, né? Que coloca as questões em padrões e paradigmas muito mais amplos e profundos do que uma mera adesão à circuncisão ou a algo do tipo. E dentro desse ponto também, eu acho que a gente pode explorar e extrapolar essa ideia a um Antigo Testamento por completo. Mas nunca como afirmação de que o Antigo Testamento é uma heresia, mas sim de que ele é algo seminal para revelar algo maior no Novo Testamento. Mas você só vai entender esse algo maior do Novo Testamento se você entender o mínimo do fundamento do Antigo Testamento, né? Então Paulo não é contra a compreensão da lei, a compreensão da aliança, a compreensão da circuncisão, a compreensão de qualquer elemento da revelação do Antigo Testamento sobre Deus, o pecado, a salvação, os últimos dias ou tudo mais. O que ocorre, entretanto, é que Paulo vê em Cristo o cumprimento de tudo isso. O que faz com que ele, de alguma forma, relativize as questões do Antigo Testamento, caso elas sejam usadas para relativizar Cristo. Essa é a treta. E ela precisa ser muito bem entendida, tá bom? Aí o Frank Tillman continua. Paulo crê que essa batalha seja nada menos que a verdade, aliás, que a defesa da verdade do Evangelho. Seus oponentes não pregam uma versão inocente do Evangelho, mas uma mensagem totalmente diferente da pregada por Paulo e que foi aceita pelos Gálatas. Por que a mescla da fé com as obras da lei, no ensino dos opositores de Paulo, é letal para a verdade do Evangelho? Bom, aí o Frank Tillman faz a referência à discussão das obras da lei e por que Paulo viu tudo isso como algo tão grave na perspectiva do Evangelho, e na verdade a explicação é simples. Porque qualquer coisa que você colocar como rival de Cristo, se for aceita, desenvolvida e der o fruto que naturalmente dará, se colocará em contraposição a Cristo. Eu não preciso de Cristo porque sou circuncidado. Não preciso de Cristo porque guardo o sábado. Não preciso de Cristo porque sou judeu. Não preciso de Cristo porque dou o dízimo. Não preciso de Cristo porque tenho as roupas e o estilo e o casamento e a sexualidade do tipo judaico. E Paulo entende que a tentativa
de tirar Cristo do centro, do foco, da base, do fundamento da salvação, em nome de qualquer coisa da lei, e não é só sábado, lei alimentar e circuncisão, é de qualquer coisa. Não preciso de Cristo porque creio no Deus Israel. Crer no Deus Israel não é suficiente se você nega Cristo, que é o próprio Deus Israel. E inclusive Cristo ensinou isso no Evangelho. Quem nega o Filho nega o Pai que o enviou. E que todos honrem o Filho da mesma maneira como honrem o Pai. Né? João fala isso, enfim, na verdade Jesus fala isso e João retrata. Então, não é difícil entender por que Paulo se opôs às obras da lei. Mas o Frank Tillman tem uma leitura um pouco diferente da minha. E ele diz assim: Paulo crê que se apenas os que realizam as obras da lei, mais a fé em Cristo, serão recebidos na corte de Deus no dia final, então Cristo morreu inutilmente. Eu acho essa uma frase infeliz do Frank Tillman. Eu não creio que ele expressa bem a questão. Eu creio que eu expressei, inclusive, ela um pouco melhor há 30 segundos atrás. Mas, sim, se as pessoas acreditarem que as obras da lei sem a fé em Cristo poderá salvá-las, de fato, Cristo morre em vão. Até porque, em nenhum momento a ideia de que Cristo morreu por nós nos desobriga da lei de Moisés, ou de Deus, ou do Antigo Testamento. Até porque, se assim o fizer, não é só o fato de que a gente vai poder não ser circuncidado, não diferenciar carnes imundas e não guardar o sábado. A gente vai poder matar, vai poder roubar, vai poder cobiçar, vai poder adorar outros deuses e tudo mais. Você não pode criar uma retórica de abolição de parte da lei e impedir as pessoas de aplicar ao restante da lei. Inclusive, é por isso que vamos pensar assim, a desobrigação da questão da circuncisão ela é tão grave. Inclusive, se ela já não tivesse alguma base no próprio Antigo Testamento, ela de fato seria muito complicada de ser aceita, né? E o que Paulo está fazendo é uma contraposição um pouco mais específica a uma mensagem judaizante, que são judeus cristãos que pregam, mas que envolve elementos de um judaísmo que não crê em Cristo. E que inclusive vai fundamentar o judaísmo que não crê em Cristo. Então, por exemplo, o judeu cristão está dizendo que para ser salvo é necessária a circuncisão para o gentil. Aí o judeu que não crê em Cristo vai dizer para esse judeu cristão: cara, mas eu vou ser salvo também, eu sou circuncidado. Entende? Então a posição dos judeus cristãos, judaizantes, querendo judaizar os gálatas, abre um espaço para o judeu sem Cristo dizer que ele vai ser salvo, porque ele está na aliança, ele cumpre a lei, ele está dentro do esquema. E Paulo não quer nem que o gentil se torne um judeu para ser salvo, porque ele já é cristão, e nem ele quer que o judeu não cristão ache que vai ser salvo negando Cristo. Essa é a treta. Não é uma treta do tipo, quem é cristão não pode seguir a lei de Moisés. Então, tipo assim, quem é cristão e crê que há um só Deus está perdido. Porque o Antigo Testamento, a Torá, diz que há um só Deus. Isso seria ridículo, ok? Por isso a gente diz que tem que ir com muita calma nesse negócio aqui, tá? E até, inclusive, eu estou gastando mais tempo do que eu achava que eu ia gastar com essa introdução aqui do Frank Tillman. Mas, tudo bem, acho que faz parte, é o propósito, né, esclarecer. Então vamos lá. Aí o Frank Tillman continua, ele diz assim: todo judeu deve saber, conforme Paulo afirma, que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei e que a lei pronuncia uma maldição sobre quem a infringir. Cristo morreu para resolver essa situação. Sua morte nos redime da maldição da lei, porque quando ele morreu, a maldição da lei foi tirada de sobre nós e dirigida para ele. Entretanto, a insistência dos perturbadores de que observar a lei é necessário para fazer parte do povo de Deus ignora tudo isso. Ao ligar a guarda da lei com a fé em Cristo para a salvação,
Os perturbadores inferiram que a morte de Cristo não era adequada para o objetivo de reverter a maldição da lei, e que o empenho humano para cumprir a lei devem, no entanto, exercer algum papel. O Frank Tillman está armando a cama para argumentar contra o sinergismo e a favor do monergismo, e para fazer uma antítese radical entre graça e obras, e fé e obras, e lei e graça, e etc. Eu creio que esse não é bem o caminho. Por exemplo, ele está dizendo aqui que o Paulo argumentava que todo judeu devia saber que ninguém é justificado pelas obras da lei. Mas tem que ir um pouco com calma, porque por que o judeu deveria acreditar nisso? Paulo poderia acreditar nisso porque o seu encontro com Cristo isso demonstra. Da perspectiva cristã isso faz todo sentido. Mas da perspectiva puramente judaica, especialmente judaica anticristã ou não cristã, não faz tanto sentido, porque o judeu ele era justificado levando lá o cordeiro para ser morto e derramar o sangue nos rituais do santuário. E ele era declarado justo. Ok? Inclusive como protótipo da própria justificação pela fé no Cordeiro de Deus, que é o verdadeiro que tira o pecado do mundo. Então vai com calma, tá? Vai com calma com as coisas que o Frank Tillman diz, porque ele é muito superficial e não vai no âmago das questões. Outra coisa, toda a questão aí do monergismo, de que Paulo está de alguma forma argumentando que se Cristo morreu por nós, a salvação é tudo pela graça e não tem sinergismo nenhum, vai um pouco com calma. Nessa sessão, inclusive, não sei se você vai conseguir ver aí, ele faz referência a Gálatas 3:13 e 2 Coríntios 5:21. Vou botar o dedo aqui, mostrar para você, não sei se você consegue ver aí, tá? Por que eu estou querendo mostrar para você que o Frank Tillman faz referência a 2 Coríntios 5:21? Porque eu quero dar uma lida lá e mostrar para vocês que esse monergismo antisinergista que o nosso amigo está tentando pregar a partir de Gálatas não é bem a realidade dos fatos. Veja lá. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o texto continua. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Paulo trabalha num paradigma sinergista de cooperação e de que é possível não receber, é possível receber a graça de Deus em vão, mas ele exorta que assim não se faça. Então não existe graça irresistível, eleição incondicional e monergismo no argumento de Paulo. Tá bom? Isso é importante porque o Frank Tillman está preparando a cama para dizer que Gálatas é o tratado do monergismo. Não é esse o caminho, não andem por ele, tá? E a gente vai poder argumentar a partir da carta aos Gálatas a visão sinergista. A gente só está fazendo a introdução da discussão do conteúdo da carta, tá? E aí o último parágrafo que a gente vai ler agora. Eles estão negando, em outras palavras, os judaizantes, que a iniciativa do estabelecimento do relacionamento correto com as criaturas proceda exclusivamente da parte de Deus. Negar isso é pôr de lado a graça de Deus demonstrada mediante a morte de Jesus, que equivale a desertar daquele que os chamou pela graça de Cristo. Gálatas 1, verso 6. E a cair da graça, Gálatas 5, verso 4. A única alternativa para os que colocam a graça de Deus de lado é descer no beco sem saída da obediência à lei. Portanto, não está nada em jogo menos do que a convicção central da teologia de Paulo, que Deus é um Deus gracioso que assume toda a iniciativa da salvação de sua criação humana pecaminosa. Eu discordo em absoluto da retórica do nosso amigo Frank Tillman, quando ele tenta pintar Gálatas como a mensagem de Deus que é o calvinismo e a teologia reformada e a graça irresistível, a eleição incondicional e a salvação só pela graça, nos termos do entendimento reformado tradicional calvinista. Inclusive, porque os próprios textos que ele usa aqui já negam a premissa deles. O calvinista não diz que é impossível perder a salvação, e aqui Paulo está dizendo que eles estão caindo da graça.
No calvinismo é impossível cair da graça. Esse é um pequeno exemplo de como que a argumentação dele não faz sentido, tá bom? Então a gente coloca aí esses pontos como introdução da discussão da visão reformada da carta aos Gálatas. Essa é uma visão ainda introdutória, ele vai se aprofundar em outras sessões e nós vamos ler todas elas. Acho que nós vamos fazer aí uns 5 ou 6 vídeos da posição do Frank Tillman em relação a Gálatas, mas acho que as contraposições ficaram um pouquinho mais amplas ainda do que eu tinha pretendido. Eu acho que o Espírito Santo guiou e acho que está bem para começar a contextualizar as questões de interpretação, sentido, escolas de pensamento a respeito da carta aos Gálatas, beleza? Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.